Bom dia, meu povo, povo de Deus. Coisa boa é estar na casa do Senhor, no dia do Senhor, com o povo do Senhor. Isso é um privilégio, né? Também estou sentindo assim, um privilégio grande de conhecer irmãos tão queridos, gente. Ô, turma boa. Vou sentir uma saudade, hein? Vou sentir uma saudade. Como o Nivaldo pediu, eu quero apresentar para vocês parte da equipe, né? Porque ontem a Renata foi embora. Então está aqui a Roberta Fonseca. Roberta é uma das nossas autoras. Ela é do Rio de Janeiro, da Igreja Presbiteriana do Bairro Imperial, esposa do reverendo Joel. E ela é assistente de capelania do Mackenzie, Rio de Janeiro. Nós temos a Michele Hazuki. A Michele também é uma das nossas autoras. Michele é de São Paulo, da Igreja Presbiteriana de Vila Pompeia. E ela é professora do Mackenzie Higienópolis. Está com ela o Eduardo, seu esposo, e o Miguel. Gente, para quem não sabe, o Eduardo, ele é praticamente um cidadão de Araraquara. Como é que vocês falaram ontem? Ele é o quê? Araraquarense honorário? Você foi batizado aqui, não foi isso, Eduardo? Batizado aqui, gente. Olha que bênção. Tem muita história, gente. Depois o pessoal vai contando aí para vocês, tá certo? Então, um privilégio estar com vocês aqui. Ontem falando sobre a oficina com os professores de adolescentes. E hoje vamos falar sobre o discipulado dos filhos. Aí tem um ou outro que fala assim, ô Márcia, sou uma adolescente, que eu estou vendo adolescentes aqui. Não tem nada a ver comigo. Por que o Nivaldo não mandou ir para a minha sala? Vamos fazer um combinado? Vai ter coisa para você também. Tá? E tem um assim, Márcia, eu não tenho filho. Então, acho que podia ter outra classe para mim. Vamos combinar? Vai ter coisa também, porque a palavra do Senhor fala sempre aos nossos corações. Beleza? Estamos juntos assim? Então, vamos. Pode projetar, por favor? Isso. O pastor vai assumir aqui o controle. O passador está aqui? Ah, tá. O Wesley está trazendo. Gente, olha que coincidência, igreja. O Wesley, eu já conhecia. Quando ele foi me buscar no aeroporto, ele já ficou hospedado na minha casa. E como a gente brinca, eu lavei a roupa dele. Você vê o negócio, gente. Como diz a Michele, né, o mundo do crente é uma ervilha, gente. Não é nem um ovo. Eu falava que era um ovo de codorna prematuro. Mas agora eu vou usar a ervilha, que é um mundo pequenininho, ô bênção. Bom, pessoal, para a gente começar, eu quero começar com 2 conceitos com vocês, ok? E para a gente pensar no primeiro conceito, eu quero que você imagine um animal que você admira e o porquê você admira. Pensa um animal assim. Primeiro que veio na sua cabeça, que você fala assim, nossa, esse animal é o que eu mais admiro. Como é seu nome? Diogo, qual animal que você pensou? Ovelha. Que massa! Por quê? Porque está na Bíblia. Esse cara é crente, mais crente que eu. Muito, muito bom. Diogo, escolhe outra pessoa. Mãe. Qual é o nome da sua mãe? Juliana, qual é o animal que você pensou? Leão. Por quê? Porque ele é forte. Seu menino é mais crente, hein? Ele falou que está na Bíblia. Mas o leão está na Bíblia. Está na Bíblia, ó. Está joia. Nivaldo, você que é tão quietinho, qual animal que você pensou? Eu pensei no leão também. Mas eu pensei. Por causa da força dele mesmo, assim. Ser rei. O rei da floresta. Muito bem. E aqui atrás? Tem um pessoal que está no fundão, fala aqui no fundão, ninguém pergunta. Pergunta? Claro que pergunta, é só ir para... Aqui! Boa. Amo quando faz assim. Diz aí para mim. Papagaio. Por quê? Porque ele é bonito. Ah, então somos 2. E você, minha linda? Borboleta. Porque ela é bonita. Então, olha só, o papagaio, a borboleta e eu. Somos lindos. E você, minha linda?
Que bichinho que você pensou? Cordeiro. Olha, também. Você gosta do cordeirinho, ele é tão macio. Muito bom. Quem mais? Quem mais quer falar o bichinho aqui? Papagaio, porque ele é muito colorido. Você quer falar disso? Peixe. Ah, que bacana. Por que o peixinho? Porque ele é bonito. Ai, que joia! E esses meninos? E aqui? Essa moça linda de amarelo. Qual animal que você pensou? Macaco. Que bacana. Por quê? Porque ele faz uma macaquice que nem eu. Então você é uma macaquinha. Joia. Eu vou mostrar para vocês o animal que eu gosto. Pode passar, pastor, por favor? Aqui está meio clarinho, gente. Eu sou apaixonada com pássaros. Ali dá para ver melhor, né? Sou apaixonada. E olha, porque é colorido, viu, crianças? É colorido e bonito. Olha, é lindo. Lá na minha casa, atualmente eu estou morando em Ponta Grossa, mas a minha casa mesmo, né? Vou voltar no final do ano, é em São Mateus, Espírito Santo. E lá, uma coisa gostosa, todas as manhãs eu tomo café da manhã olhando os passarinhos. Meu marido, antes de fazer o café, ele coloca a comidinha para eles. E eu fico ali observando. E você vê as cores, né? Como as meninas falaram, né? A beleza, o canto deles. E tem alguns pássaros, né, que não estão, eu não vejo, mas estão aqui, por exemplo, a águia, né, aquela força que ela tem nas suas garras, a sua visão. Então, os pássaros, eles me fazem lembrar, assim, da beleza, da sutileza e da força. E é interessante, quando a gente pensa nos animais ou em outras coisas que a gente admira, nós só podemos admirar porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Um animal não admira o outro. Um cordeiro não admira o outro. Nem um leão. Nem o peixe, nem o macaco, nem a borboleta, nem o papagaio. Os animais não admiram um ao outro. Aí você fala, claro, né, Márcia? Eu aprendi desde cedo que animais, né, nós somos animais racionais e eles são irracionais, se não. É um outro detalhe. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e eles não. E Deus, quando nos fez a imagem e semelhança dele, ele nos fez com capacidade de admirar, de vislumbrar, de adorar e também de planejar e de reter conhecimentos. Isso tem tudo a ver com o nosso primeiro conceito. Pode ir, pastor, por favor. O primeiro conceito é que nós somos naturalmente adoradores. Primeiro conceito qual que é? Somos, vamos falar juntos? Somos naturalmente adoradores. Joia. Guarda isso aí, hein? Guardou, todo mundo. Vamos para o segundo conceito. O segundo conceito tem a ver com essa imagem. Dá para ver mais ou menos como é que ela é? Isso, irmã. É o quê? Cérebro e coração. Se a gente fosse pensar socialmente, ou seja, né, como a sociedade vê em um casal, quem seria, Valmir, o coração e quem seria o cérebro normalmente associado na nossa sociedade? O coração está associado às mulheres e o cérebro aos homens. Isso. Há controvérsias, sabe? Há controvérsias. Se meu marido estivesse aqui, Roberto conhece, Michele também, né? A gente fala assim, o Marcelo é todo coração, eu sou aquela que, sabe? Mas socialmente aceito é assim, a mulher é toda emoção. Né? E a gente tem aquela ideia que a emoção destitui a razão, não é? A pessoa age com o coração, quer dizer que a pessoa não pensou, não é assim? Ou então a pessoa que está pensando muito, nossa, a pessoa é insensível. Mas será que biblicamente é assim? Vamos ver alguns textos da Bíblia que falam sobre coração e sobre mente? Eu projetei aqui, mas você também pode ver na sua Bíblia, tá ok? O primeiro está em Deuteronômio, capítulo 10, versículos 12 e 13. Deuteronômio 10, 12 e 13.
Eu vou ler. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, seu Deus, pede de você? Senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, ao seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos seus mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. É isso que o Senhor pede, não é? E aqui você vê que está falando o coração e está ligado ao amor. Ok, e a gente associa mesmo. Ah, eu te amo de todo o meu coração. Dia dos namorados, coraçãozinho. Dia das mães, né? Semana que vem. Aí você faz um cartão para a mamãe, põe lá o coração e tal. Está associado. Mas vamos continuar. Vamos ver agora Provérbios 16, 1. Obrigada, meu irmão. Provérbios 16, 1, que é um versículo bem conhecido nosso. Podemos, inclusive, falar juntos. Quem consegue ler aqui, pode ler junto comigo. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A parte do meu trabalho é... Obrigada, Irma. Parte do meu trabalho é quando recebo o texto das autoras, dos autores, é ver se está correto a questão de objetivo, a questão teológica e tal, tal. Então, você vai mudando. Eu acho que se eu tivesse recebido esse texto de Salomão, eu ia falar assim, Salomão, quem faz plano não é o coração, não, Salomão. Não é não? Quem é que faz plano? A razão, não é? É o cérebro. Assim, a mente pode fazer planos. Não é bem o coração. Ainda bem que eu não sou a revisora do Salomão. Olha só, no capítulo anterior, Provérbios 15, 14. O coração sábio procura entendimento. De novo, o coração, eu não ia falar que era a mente. A mente procura conhecimento. Se eu tivesse que fazer um gesto, né? Se eu tivesse que fazer um gesto sobre alguém está procurando conhecimento, e eu usar aqui, ó, o cérebro. Eu não ia falar assim, estou procurando conhecimento. Né? Depois continua, né? Mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia. Vamos ainda ver a palavra, o próprio Senhor Jesus dizendo sobre isso em Mateus 15, 19. O Senhor Jesus, eu vou ler na versão NVI. O Senhor Jesus diz assim, do coração saem os maus pensamentos. Aí na revista atualizada diz que do coração saem os maus desígnios. A NVI traduziu como os maus pensamentos. Aí cita os homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubos, falsos testemunhos e calúnias. Mas aqui, olha, do coração saem maus pensamentos. Então, não parece estranho que a gente associe razão só à mente e a Bíblia está colocando o coração como algo que tem o quê? Raciocínio, vontade. É porque na Bíblia, a palavra coração não é essa que a gente tem na nossa cabeça. Do tipo assim, como é que é? O coração tem razão que a própria razão desconhece. Sai dessa, gente. Sabe? Ou então aquele tipo assim, ai, Márcia, eu me apaixonei por ele, não tive escolha. É ruim, hein? Tem isso não, minha gente. Sabe por quê? Biblicamente, e é o que nós devemos ser guiados, o coração não é essa terra de ninguém. O coração, ele abrange a ideia, olha só essa definição, de alma, quando você vê coração na Bíblia. Alma, mente, conhecimento, razão, reflexão, memória, resolução, determinação da vontade, lugar das emoções e sede dos pensamentos. Então, essa ideia não é bíblica. Quando você vê coração, então, quando a Bíblia fala, ame ao Senhor de todo o teu coração, não é para você sentir um calafrio. Ai, eu senti a presença do Senhor. Não é isso não, gente. Coração é algo muito maior, que envolve também a nossa razão, nossa mente, nossa vontade. Então, quando vem aquela ideia, né, aquelas coisas, né, como aqueles filmes românticos, né? Ah, ele não escolheu por quem se apaixonar. Escolhe sim, gente, a gente escolhe. Até porque, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho, nós somos guiados pelo Senhor.
não é a minha vontade. Somos novas criaturas, o coração redimido não é mais a minha vontade. Então, guarda aí o segundo conceito. Vamos lá no segundo conceito? O coração é a sede dos pensamentos e dos sentimentos. Não é só do sentimento. O coração é a sede dos pensamentos e dos sentimentos. Vamos falar juntos? O coração é a sede dos pensamentos e dos sentimentos. Quem aí lembra do primeiro? Hã? Isso, meus irmãos. Júnior, né? Somos naturalmente adoradores. O coração é a sede dos pensamentos e dos sentimentos. Agora vamos juntar esses dois. Vamos juntar esses dois conceitos em Ezequiel, capítulo 14. Vou te convidar para abrir sua Bíblia. Não vai estar projetado esse texto. Ezequiel, capítulo 14, nós vamos ler dos versos 1 ao verso 7. Ezequiel 14. Vamos lembrar, enquanto você está abrindo aí, né? Ezequiel é um profeta da época do exílio, da mesma época que Daniel. Enquanto Daniel era um profeta na corte do imperador, Ezequiel era um profeta para a galera, para o povão. Nesse momento, o Senhor fala com ele, que está vindo uma galera falar com ele, os anciãos. E Deus dá um recado, presta atenção, no recado que Deus manda dar para essa chefia, para esses anciãos de Israel que estavam vivendo no exílio. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus. Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. A questão chave aqui, que Deus está falando por meio de Ezequiel, é sobre ídolos do coração. Lembrando que o coração, nós somos adoradores, não estou falando que nós somos adoradores de Deus. Só que nós nascemos com isso. O Senhor nos fez e nós somos naturalmente adoradores. Nós vamos adorar alguém ou algo. E está falando que existe nesse coração uma multidão de ídolos. Então, pai, mãe, filho, neto, avô, avó, tio, cada um de nós, a gente precisa, antes de pensar em discipulado de filhos, em netos ou coisa assim, minha vida, eu tenho que pensar, aliás, na minha vida, como é que está meu coração? Meu coração está brigando esses ídolos? Aliás, o que é ídolo do coração? Né? Aliás, antes disso ainda, o que é idolatria? A palavra de Deus é muito clara, diz que é algo que Deus abomina. Idolatria é quando você adora as coisas criadas. Se você adora o Criador, é adoração. Agora, se você adora o que Ele criou, já é idolatria. Ela é abominável. Abominável, a palavra que parece que tem cheiro de naftalina, né, que quase ninguém usa. Abominável é algo odioso, repulsivo. Então, a idolatria não é uma coisa assim, que Deus, tá bom. Não, gente. Idolatria é algo que Deus detesta. Ele rejeita.
porque nada pode competir com ele. Outra coisa, a idolatria, pode passar, pastor? Ela é interna. Ontem, na nossa oficina de professores de adolescentes, a gente falou sobre uma atitude interna. Eu fiz uma brincadeira, né, Isadora? Eu pedi para 2 outras pessoas fazerem mímica de estar triste, de estar alegre. Aí, no final, a Isadora teve que fazer uma mímica de ser o quê, Isadora? Humilde. Gente, imagina a Isadora fazendo uma mímica de alguém humilde. Quem acertou? Ninguém. Ninguém. E eu já fiz isso com outros adolescentes, até com os adultos, e é um barato, que a pessoa fica perdida. Como é que eu vou fazer? É assim. Eu lembro de uma aluna que ela fez assim, ó. Aí o pessoal ficou assim. Por quê? Porque é algo interno. Só que na idolatria é o contrário, minha gente. Na idolatria a gente tem a ideia que ela é externa. E ela não é. Porque a gente associa que a idolatria é algo do tipo assim, é quando a pessoa se prostra diante de uma estátua. Ou então quando a pessoa tem algo que ela dá muito valor e ela mostra que... Não, gente, está aqui dentro. A própria palavra do Senhor fala que ela é interna. Paulo, na carta aos Colossenses, fala isso. Fala assim que ela vem do... O próprio Senhor Jesus falou do coração. Calvino fala, o coração é uma fábrica de ídolos. O pastor Ted Tripp, no seu livro Instruindo o Coração da Criança, ele diz assim, ídolo do coração é tudo aquilo que eu adoro por acreditar que encontro nisso a satisfação dos meus desejos mais profundos. É naquilo que eu descanso, é naquilo que... Ai, sem isso aqui realmente eu não vivo. Gente, cá para nós. A gente como bom cristão, bom presbiteriano, a gente fala assim, Deus é tudo que eu preciso. Mas na prática nem sempre é assim. Então, muitas vezes, o que a gente sente uma satisfação, aquilo que eu não posso viver sem, não é o Senhor Deus, não é minha família, que é um grande valor que Ele deu abaixo dele, mas são aquilo que a gente gasta realmente o nosso tempo, aquilo que dá aquela satisfação do tipo, sem isso eu não sei viver. Isso são os nossos ídolos do coração. E para isso tem algumas implicações no lar. Pais e filhos vão adorar a Deus ou aos ídolos. E quando eu estou falando ídolo, eu não estou falando daquela coisa externa, que a gente associa a algumas religiões. Não estou falando disso, estou falando aqui dentro. Pais e filhos adorarão a Deus ou aos ídolos, porque nós somos naturalmente adoradores. Segundo, não adorar a Deus não significa deixar de adorar, porque você vai adorar algo ou alguém. E aqui, uma palavrinha bem séria aos pais, a começar em mim. Muitas vezes o nosso ídolo, pode pastor, é o sucesso, pais. Com relação aos filhos, nós queremos que nossos filhos sejam assim, admirados. E muitas vezes é porque o sucesso deles é o meu cartão de visita do meu sucesso. É ou não é? E tem o contrário, que infelizmente Satanás ele não é o acusador, a Bíblia fala que ele é o acusador, e ele usa o contrário disso. Às vezes você tem ali uma mãe, um pai fiel ao Senhor, e que por circunstâncias da vida, o seu filho ou a sua filha está longe do Senhor, e a pessoa assim, ó, não foi bom pai, não foi uma boa mãe. E traz a culpa, e traz a acusação. E isso não vem de Deus. A culpa e a acusação não é o do Senhor. E como cristãos, infelizmente, muitas vezes vemos isso dentro da igreja. Aquele olhadinho assim, ô dó dela. Aquela mãe, ó, se ela tivesse sido assim, mais que nem eu, sabe? Com toda humildade, tá? Com toda humildade. Porque assim, né? Porque eu fiz o que era certo. Ela não. Ele não. São coisinhas que não combinam com o reino de Deus.
E no fundo, a gente está alimentando um ídolo do meu sucesso. É claro que a gente pode se orgulhar dos filhos. Gente, a gente orgulha mesmo, não é pecado não. Mas não ser um ídolo. Não é o meu cartão de visita para minha performance como mãe e como pai. Muito menos de usar isso para acusar, ainda que não de uma forma verbal, mas às vezes com um olhar. A gente acusa. Então lá dentro fica assim, ai Senhor, graças a Deus, aquela oração do fariseu, fala assim, muito obrigado porque eu não nasci mulher nem gentio. Aí fala, ai Senhor, muito obrigado porque eu não sou que nem essa família. Gente, a gente está alimentando ídolo. E eu não estou falando isso para você, estou falando isso para mim. Porque isso é uma coisa que a gente precisa da graça do Senhor para não cair nisso. Porque é fácil cair, é fácil nos sentirmos melhores, é fácil nos sentirmos piores. E precisamos reconhecer esse ídolo. Porque senão a gente passa muito fácil isso para os nossos filhos. E criamos neles frustração ou criamos um orgulho. O Senhor precisa trabalhar isso no nosso coração. E aqui eu não quero dar receita nenhuma, viu gente? Mas eu quero dar algumas formas para a gente refletir e praticar, tá ok? Primeira, pais e filhos. Então, você fala assim, eu não sou pai, mas você é filho, você é filha, né? Você é filho ou filha, então é para você também. Primeiro, reconhecer a fonte do nosso pecado. Pais e filhos precisam reconhecer isso. O texto de Marcos 7 é o mesmo de Mateus que a gente leu antes, que do coração procedem os maus pensamentos, os maus desígnios. Então, pais e filhos precisam reconhecer. Porque muitas vezes, palavrinha aqui as mamães, né? Que a gente tem aquela mania, a gente olha o filho assim, ai gente, meu filho é perfeito. Não, ele está tendo esses negócios assim, entendeu? É por causa daqueles meninos da escola. Porque meu filho não. Ele está agindo assim porque ele está andando com aqueles meninos. Filho da fulana. Já viu, gente, quando tem aqueles filmes policiais, aí vem a polícia e vai prender o menino, o que a mãe fala? Não, a mãe está ali assim, não, mas ele é bom. Meu filho é um bom menino. Eu gosto muito de filmes policiais. Aí quando vai prender, falar isso, assim, toda mãe vai achar isso, gente. Mas acontece que isso não é coisa de filme. No fundo, muitas vezes a gente vê e não reconhece o filho como pecador. Filho, gente, é pecador. Nós somos pecadores. Quando você pega aquele nenenzinho, ontem no curso tinha um nenenzinho, coisa mais lindinha, gente, 2 mesezinhos, né? Você olha assim, ai, que pecador, gente. Hã? É o Benjamin? Oh, que pecadorzinho. É pecador. Precisamos reconhecer. Muitas vezes nós queremos tirar isso dos filhos. Os filhos precisam reconhecer e nós também. Nós somos pecadores e a fonte está no nosso coração. Receber um transplante de coração. Ezequiel fala isso no capítulo 36. Fala, convertei-vos. Eu vou tirar de vocês o coração de pedra e vou dar um coração de carne. É uma mudança. Nossos filhos, mais do que uma boa escola, mais do que uma boa educação, mais do que serem fluentes em outra língua, mais do que ter experiências no exterior, nossos filhos precisam ter experiência no Senhor, com Ele, de um novo coração, que só é pela graça do Senhor. E não é uma coisa que você, trazendo o filho uma vez na igreja por semana, é suficiente. Não existe isso. É um esforço diário. Porque os nossos filhos carecem disso, do Evangelho, a graça do Senhor. Então, uma boa notícia para vocês, pais. Atenção, porque eu estou falando assim, nossa, mas está arrasando, né? Então, vou te dar uma boa notícia. A boa notícia é o seguinte, pode ir, pastor? Pais, olha só que legal, são incapazes de realizar qualquer mudança na vida dos filhos, por mais que o discipulado seja bem sucedido. Mas peraí, eu achei que era boa, né? Você piorou o negócio. Uai, mas eu sou incapaz, isso é a boa notícia? É. E aqui, falar de um livro, infelizmente ficou esgotado, mas pede. Gente, um dos melhores livros que eu já li sobre a questão de educação de filhos, do Paul Tripp, que diz assim,
ciente de que a mudança em seus filhos é um fardo que você jamais seria capaz de carregar, Deus levou esse fardo em seu lugar quando enviou seu filho para ser o autor da transformação pessoal e duradoura. O fardo que resultou na sua morte nos liberta como pais e traz nova vida aos nossos filhos. Essas são boas novas de fato. Nós dependemos da graça do Senhor. Nós temos, obviamente, tarefas. Os filhos têm tarefas a fazerem, mas dependemos da graça. Porque se eu falar assim, é na minha força, aí é o ídolo. É o que eu faço, é a minha performance como mãe, como pai. Mas nós dependemos da graça do Senhor. Nós temos aqui alguns textos, eu queria ler com vocês. Deuteronômio, pode passar isso, pastor? Quem pode ler para mim Deuteronômio 6, 6 a 9, que eu já quero ver antes. Quem pode ler para mim esse? Eu quero já ver quem vai ler um de cada vez. Só levanta a mão, depois eu te chamo. Aqui, Thalita, quem pode ler ainda no 6, o 20 ao 23? Aqui, a minha irmã. Josué 4, 21 a 24. Quem pode ler? Aqui. Gente, esse lado está ganhando, hein? Está tudo desse lado. Tá, então a irmã vai ler Juízes 2, 10. Ok? Por favor, os irmãos fiquem em pé e leiam os seus textos. Nós vamos ouvir e acompanhar. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. É um texto bem conhecido nosso, quando fala, olha, o empenho diário dos pais em inculcar. Inculcar, gente, é falar, mas não é só falar num determinado momento. É no cotidiano, no dia a dia. Continuação do texto, versículos 20 a 23. No futuro, quando os seus filhos perguntarem a vocês o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor nosso Deus ordenou a vocês, vocês lhes responderão: fomos escravos do Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante de nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o Faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos antepassados. Aqui Deus falou sobre um rito que deveria provocar curiosidade nos filhos. Ô pai, mãe, que negócio é esse aqui? Por que eu tenho que comer esse verdinho amargo? Aí eles vão contar uma história. Era um memorial. O mesmo ocorre em Josué 4, 21 a 24. E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Aqui é interessante, o povo, até é a ilustração, né, ali da imagem, que mostra o povo passando no Jordão a seco, já chegando na Terra Prometida, e Deus fala para pegar pedras, colocar no ombro. Então, era pedrão, né, gente? Colocar ali, e é interessante que a pedra do fundo do rio, ela é bem lisinha. Ela é diferente das pedras que ficavam ali. Então, chamaria a atenção uma coluna de pedras de fundo de rio. Para quê? Para provocar a curiosidade. O menino está lá correndo, de repente bate. O que é isso, pai? Nossa, filho, eu nem te conto.
quando eu tinha sua idade aconteceu isso, isso, isso. Ou então mais tarde assim, meu pai me contou. Ou seja, situações que provocavam a curiosidade no lar para que fossem falados dos feitos do Senhor. Mas aí aconteceu uma tragédia, que a Irma vai ler para a gente. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração, após eles, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Uma geraçãozinha só. Josué morreu, com ele aquela geração, e a outra que levantou, não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram em Israel. Então, cadê? Cadê a escola dominical nessa hora? Nivaldo, cadê? A culpa, Nivaldo, a responsabilidade é da escola dominical, meu irmão. Superintendente, você falhou. Vai para o conselho. Foi a UPA, foi a UCP. Gente, uma geração que não conhece o Senhor é falha da escola dominical, é ou não é? Qual era a escola dominical na época de Josué? Os pais. E hoje, qual é a escola dominical? Primeira dos filhos. Dos pais. Nem é dominical, é diária. Gente, uma geração se levantou porque houve a falha dos pais. E aí você vê o livro dos Juízes. Aquela tragédia que foi. Vejam que quando a gente não obedece, nossos filhos caem nisso. Gente, pensa o seguinte, pensa nas situações, pode, pastor, que podem existir situações, memoriais e ritos, eles eram planejados com a intenção de provocar curiosidade dos filhos para que iniciasse a conversa, na qual o Senhor era o personagem principal. Então, o que provoca visualmente no seu lar essa conversa? Precisamos pensar nisso. O que visualmente você pode ter? Quando eu era ainda solteira, eu lembro de uma pessoa, de um livro que falava sobre você ter uma prateleira da bênção. Não parece coisa presbiteriana, né? Não parece. O que é isso? Esse livro, a pessoa falava que quando acontecia algo na família que remetia à bênção do Senhor, era colocado na prateleira algum objeto que lembrasse aquela ocasião. Eu falei, gente, eu vou ter um trem desse. Vou pôr outro nome mais presbiteriano, né? Mas vou ter um trem desse. Olha o meu lado mineiro falando, morei muito tempo em Minas, né? Então, um trem. E, gente, é muito gostoso. Você tem em casa, eu não lembro quando o Wesley foi lá em casa, se eu falei da prateleira da bênção, a Roberta. Nós temos lá, não combina nada com a decoração da casa, mas tem lá a prateleirinha que lembram dos feitos do Senhor, porque precisamos fazer isso nos nossos lares, gente. Então, fica aí a dica. Tem alguma coisa que vai lembrar dos feitos do Senhor, porque esses rituais é uma coisa didática que o próprio Deus fazia. E olha, isso é tão sério, precisamos investir nosso tempo, nossos recursos nisso, porque tem uma pesquisa feita, sim, nos Estados Unidos, mas que está virando muito rapidamente nossa realidade, que 60% a 90% das crianças cristãs de hoje vão abandonar a fé após se formarem no ensino médio. Você já imaginou isso? Você vê, né, quando chama as crianças aqui na frente, aí você vê aquele monte de criança e fala assim, peraí, segundo a estatística, mais da metade. E a gente olha isso aqui e fica assim, né, é a vida, né? Não é, minha gente. Como pai, como mãe, como vovó, tia, professor, líder da igreja, eu preciso ver isso aqui. Senhor, eu preciso fazer algo. Eu não posso ter isso como um grande mandamento e como um grande perigo dentro da sociedade e não investir tanto recurso, tempo e planejamento em cima disso. Aí eu vou tocar agora numa palavra que tem cheiro de naftalina. Culto doméstico. Tem cheiro de naftalina. Porque acha que é uma coisa lá do passado. Biblicamente, ele é opcional ou ele é uma ordenança? Saber, a gente sabe. Como diz o poeta, a lição sabemos de cor. Só nos resta aprender.
Gente, ter um momento. Agora, muitas vezes, eu já conheço famílias que falam, não, Márcia, a gente faz isso. A gente acorda, ou então é na hora do almoço, ou então é antes de dormir, a gente tem aquele momento. Tá, mas precisa ser algo, lembra lá de Deuteronômio? Tem que fazer parte da vida, das conversas, do passeio de carro, da ida ao colégio, da ida ao futebol. Isso precisa fazer parte. Um autor disse o seguinte, até mesmo os momentos informais podem ser planejados. Isso não tira a espontaneidade desse tempo em família. Então, se eu vou passear com meus filhos, eu vou visitar a casa da minha mãe com meus filhos, ou vou visitar meu filho que já é casado, até ali eu preciso de uma intencionalidade para que o Senhor seja o centro de tudo. Benjamin Franklin falou, quem falha em planejar, planeja falhar. Você planeja um tempo em família? De forma formal ou informal? Você já aprendeu uma língua estrangeira? Alguém que já aprendeu assim, inglês, espanhol? Você sabe que para aprender uma língua estrangeira é uma coisa parecida com discipulado em casa, discipulado dos filhos. A gente precisa, pode ir, pastor? Pode ir. A gente precisa de tempo, a gente precisa de investimento e de prática. Michele já foi professora de inglês, né, Michele? Tem como aquele aluno só estudar aqueles 50 minutinhos da aula? Vai falar é nada. Vai falar o verbo to be. E olha lá. Precisa de tempo, não é uma coisa que você vai agora sair, amanhã já sei tudo. Não. Precisa de investimento. Investimento, estou falando de, por exemplo, mandar seu filho para bons acampamentos. Comprar bons livros para eles. Ver, por exemplo, tem alguma igreja que faça uma viagem missionária, ou então promover, não tenho dinheiro, vamos achar recursos. Promover coisas que levem seus filhos a praticar a fé. Tempo, recursos e prática. Pais precisam criar filhos fluentes, não em inglês, espanhol, francês e alemão, mas filhos fluentes no relacionamento com Deus, voltados para o que é eterno, para aquilo que tem efeito na eternidade. Brevemente, algumas pessoas me perguntam, Márcia, mas como é que é um culto doméstico? Galera, não tem uma receita. Cada família tem um estilo, mas seja como for, precisa ter um momento de oração. Ore com seu filho. Pode ir, pastor? Ore com seu filho. Deixe que a música também flua na sua casa. Pode ser naquele momento especial, ou pode ter em outros momentos, mas que haja música. É tão interessante, Moisés, quando ele terminou a lei, ele falou, olha, faz uma música, compõe uma música. Porque a lei vai ser ensinada por meio disso, e eu vou pegar os filhos de Israel com isso. Está lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 9. Está aqui uma dica, viu, gente? Se você procurar no Spotify, se você tem crianças pequenas, Spotify, YouTube, procura lá, primeiros passos, ou então, crianças adoram a Deus, você vai ter músicas teologicamente corretas, melodicamente beleza, e você vai ter excelentes músicas para você colocar no seu carro, ensinar seus filhos. Crianças adoram a Deus, ou Primeiros Passos, volume 1, você acha nas plataformas, ok? Tenha um momento de edificação, estamos já caminhando aqui para o final. Tenha um momento de edificação, e eu quero dar aqui algumas ideias. Eu posso deixar, viu, Nivaldo? O pessoal tem essa apresentação já no computador, transformar em PDF e mandar para o pessoal, porque aí já ficam essas dicas, tá? Então, por exemplo, desde criancinha pequenininha, você tem bíblias boas de bebê. Tem umas aí, gente, que não vale a pena não, viu? Nem é muito bíblica. Então, preste atenção, não é porque fala Bíblia que é Bíblia, tá? Então, olha lá aquele conteúdo. Então, foi lançado há pouco tempo os grandes heróis da Bíblia para os bebês. Logicamente que a vovó aqui imediatamente comprou na Amazon e mandou lá para Belo Horizonte. Nós precisamos ver boas literaturas. Essa mesma, para a criança maiorzinha, os grandes heróis, eu mostrei ontem para a Thalita, né? Gente, muito joia. Uma página é o texto, a outra é a imagem, e sempre tem lá, conexão com Cristo. Excelente para aquela visão cristocêntrica, cristo-icônica que a gente falou ontem. Gente, esse aqui, a maior de todas as histórias. Gente, do Kevin DeYoung, maravilhoso. Você vê assim, é uma narrativa
desde o Antigo Testamento apontando para Jesus. Incrível. Além, logicamente, essa Bíblia de estudos para criança, a Bíblia de descobertas, muito boa também para o seu filho maiorzinho, né? Bíblia de estudos, gente, para criança, muito joia. E também essa aqui, o livro das histórias bíblicas de Jesus, também excelente, com esse viés apontando para Jesus. Da nossa editora, a gente tem a série Já Sei Ler, sei que a Roberta gosta muito de indicar essa série. Também tem um livro, esse é muito jóia. Pode ir, pastor? Tem um livro sobre perguntas, né, o grande livro de perguntas e respostas, para você poder ensinar os 10 mandamentos, o Pai Nosso para o seu filho. Muito, muito boa. Márcia, agora no momento eu estou sem graninha. Gente, nas redes sociais da nossa editora, na minha também, tem material vasto que a gente fez na época da pandemia, tá? Você tem material, não é por falta de material. Além do que, você tem o material da escola dominical do seu filho. E não pensa que é só criança, não. Os adolescentes também. Ontem, conversando com o Alexandre, ele mostrou que manda para os pais também, né? O que está sendo feito. A gente precisa de ter essa conexão, ok? Sei que estou chovendo no molhado, muita gente já sabe disso. E nesse momento em família, você instrui, você precisa fazer aplicação. E aí, o que eu faço com isso? Aí tem essa dica de um livro, que é 101 ideias para o culto doméstico. Não é da nossa editora Agnus, do pastor David Merck. Do Merck. Excelente. Gente, vai atrás. O que não pode é ficar parado. E fazer uma fixação. Ou seja, o que eu posso fazer? Quando é criança pequena, mesmo não tão pequena, lá em casa a gente usava até com as meninas maiorzinhas, coisas que podem ser colocadas, desde bilhete na geladeira, até coisas assim na estante, a gente colocava para lembrar aquele conceito, aquele princípio que a gente estudou da palavra de Deus. Então, faça da sua casa esse ambiente, que a palavra de Deus seja falada espontaneamente. Como eu já falei, estude o material da escola dominical com seus filhos e outros detalhes. Tenha memoriais em casa. Eu falei da prateleira da bênção, né? Uma vez eu fui numa igreja que a família tinha uma casa, uma família da igreja tinha uma casa de madeira. E a esposa, quando ela converteu, ela começou a pirografar versículos na casa. Um senso estético muito bom, ela colocava versículos e as crianças ficavam assim, na hora de concurso bíblico. Aquele do rodapé, até no rodapé tinha. Aquele perto do espelho. E a mãe teve a sensibilidade de colocar, por exemplo, perto de um dos interruptores, eu sou a luz do mundo. Então, ela fazia essas conexões. Então, os meninos ficavam, aquele do espelho, não, aquele da banqueta. Então, fazer com que a sua casa esteja realmente ali, saturada da palavra de Deus, saturada no bom sentido. Veja filmes que você pode ver e comentar com seus filhos, ver qual é a série que ele está assistindo. Estudo de bons livros. Ainda tem o último, viu, gente? Vocês conhecem, tem o álbum de figurinha, gente, da história da nossa igreja, de Simon, até chegar aqui no Brasil. Que álbum da Copa, minha gente? Melhor que álbum da Copa é o álbum da vida de Simonton. Só tem mais um. Vou deixar ali, vai ter correria. Mas, se não, depois o Nivaldo pode encomendar. Tenha coisas atrativas. E tem ali outras dicas, né? Pro pessoal teen aí, Gente, vamos fazer pode ser antes, pastor. Vamos fazer uma decoração no seu quarto diferente. Vamos ver versículos. Faz aí uma coisa bem bonita. Pai, tem filmes, séries. Pais, assistam, procurem coisas boas, porque tem muita porcaria também. Então, veja, e tem coisa boa. Vai atrás disso. Tem aqui alguns livros e tem ali um Instagram da Lenice Fontes, que é a esposa do reverendo Felipe Fontes. Ela dá excelentes dicas para livros para você trabalhar com seus filhos, tá? Inclusive pré-adolescentes e adolescentes. E para a galera também, né? Os adolescentes e um pouco mais velhos. Vejam canais joia no YouTube, perfil de Instagram. Perguntar no Ofende, gente, muito massa. Perguntas feitas de forma honestas e respostas rápidas.
Se você quer saber mais sobre a questão da sexualidade, você e seu filho, né, e tem Instagram, David Hiker, quer conhecer mais sobre temas bíblicos de uma forma assim profunda e gostosa, Brother Bíblia. Quer conhecer mais sobre cosmovisão? Efeito Prisma. Aplicativo para devocional. Não é para deixar a Bíblia, hein? Mas para ajudar, Alegria Inabalável, de John Piper. Glorify. Excelente também. Quer conhecer um pouco mais sobre uma série que fala sobre o celular? Como estamos intoxicados? Filipenses 4:8, a série Intoxicados. Gente, se não está dando para pegar aqui, beleza, que depois isso aqui vai ser disponibilizado. Tem WhatsApp no... Vai no grupo da igreja. Tá joia? Ah, e está gravado? Ah, meu pai, tinha que avisar. Pastor, você não me avisou isso. Ah, meu pai. Não, não é nem isso. Tá, tô brincando. Gente, pais, cuidado. Tenham um cuidado. Pode, pastor? Crença e ato. Eu sei que isso aqui a gente já ouviu, mas vale a pena ouvir de novo. Muitas vezes somos incoerentes com aquilo que cremos, com aquilo que fazemos. Por exemplo, a pontualidade e o empenho com que você faz as coisas do trabalho e da escola, com o que você faz aqui na igreja. Na escola, seu filho não chega atrasado. No trabalho, você não chega atrasado. Mas se a escola dominical começa às 9 horas, 9h15 está de boa. Parece pequeno, mas é uma incoerência. E os nossos filhos percebem. Terceirização. Aquela velha história, achar que é a igreja que vai ensinar meu filho. Eu lembro uma vez que foi um grupo de senhoras lá em casa. A minha filha mais velha era pequenininha ainda. E não é muito comum, mas demos as mãos e fomos fazer a oração do Pai Nosso. Aí a minha filha começou a falar e depois ela parou. Aí no momento veio aquele momento de ira. Nossa, não ensinaram ainda o Pai Nosso da minha filha? Mas sabe aquele momento de ira que não deu, o pensamento nem chegou no final? Falei assim, ô Márcia hipócrita, é você que tem que ensinar. Não fique esperando dos outros. Eu falei, ai, isso mesmo, Senhor. Eu tenho que ficar irada comigo mesmo. A negligência é minha e do meu marido. Mais que rapidamente nós planejamos no culto doméstico ter um momento do Pai Nosso ali para a gente não somente aprender, como entender. Não terceirizar. E uma coisa muito, muito importante. Pais, principalmente das crianças pequenas e também pais de adolescentes, que os seus filhos necessitam da sua carona, que você traga, é sua tarefa assegurar a frequência e a assiduidade dos filhos. Gente, alguns anos atrás não seria nem preciso falar isso, mas hoje em dia precisa. Porque é um tal do tipo, mas meu filho, ele ontem foi para a festinha do colega, ou então ontem nós fomos no casamento. Nossa, eu peguei um salto alto ontem, meu pé está assim, nós não vamos para a igreja hoje não. Trabalhei, não, tem que descansar. Isso. Tá cansado, tadinho, tá cansado. Gente, é tarefa, não é opcional, não. É sério isso. E outro detalhe, filhos aprendem a amar a igreja pelo exemplo dos pais, principalmente os pequenininhos. Mas muitas vezes, eu e você, a gente mal sai do templo, entra no carro, já começa. Nossa, mas aquela mulher hoje na escola dominical falou demais. Nossa, ali ó, não acaba nunca. Tem ideia, não tem noção? E a voz dela que estridente? Não, o louvor estava muito alto hoje. O menino da bateria, misericórdia, gente. Tem que dar um negócio nele. O que é isso? Aí já começa. Nossa, mas o pastor hoje falou demais. Ou então, gente, olha, hoje eu vi umas coisas... Gente, maledicência, isso é pecado. Não é pecadinho, é pecado. E a gente começa achando que nós estamos simplesmente sendo originais. Nós estamos praticando a maledicência e nossos filhos aprendem com a gente isso. E eles não vão olhar a igreja da mesma forma. Por isso, pais,
Nós precisamos de uma renovação da mente e do coração. Inculcar os valores eternos dos nossos filhos. O que é valor eterno? Aquilo que vai ser levado para a eternidade. E não alimentar os ídolos do coração. Aquilo que eu coloco na minha vida e na vida da minha família, que fala, olha, isso aqui, eu posso não falar que é o mais importante, mas eu ajo dessa forma, como se isso fosse o mais importante. O meu emprego, o meu sucesso, as questões materiais, o meu sossego e o meu descanso, a minha comodidade. Nós precisamos inculcar o que é eterno, a palavra de Deus. Eu quero terminar com um texto de Davi, do Salmo 139, versículos 23 e 24. Queria que a gente lesse juntos, como uma oração, pedindo para o Senhor sondar o nosso coração, para que esse tanto de ídolos que estão à nossa frente e estão dentro de nós, possam ser despojados, como o Senhor falou para o profeta Ezequiel, para lançar as costas a esses ídolos e iniquidades. Mas para isso precisamos sondar aqueles ídolos que a gente não quer encarar de frente, que a gente tem. O sucesso, nossa performance, nossa autenticidade. Eu sou uma pessoa autêntica, no sentido que eu falo o que eu quero. Isso é um ídolo também, gente. E está tão presente nos nossos lares hoje em dia, que a gente precisa é o negar a si mesmo, do Evangelho e da graça do Senhor a cada dia. Vamos nos colocar em pé para lermos esse texto. Ele está ali, não sei se dá para a gente acompanhar aqui pelo slide, porque eu coloquei em outra versão. Tá ok? Vamos ler juntos? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vou pedir só para que as mulheres, mães, leiam agora comigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Pais, gostaria que vocês também lessem. Vamos orar. Deus, reconhecemos que o Senhor é o soberano, o Senhor é o nosso Criador e nos fez, ó Deus, para adorar ao Senhor. Mas reconhecemos que adoramos muitas vezes outras coisas que não o Senhor. Nós precisamos, nós carecemos da atuação do Espírito Santo na nossa vida, para que o nosso lar seja transformado, para que os valores do reino de Deus sejam realmente ali, Senhor, imperados. Nós carecemos do auxílio do Espírito Santo, repetimos isso, Deus, porque não é pela nossa força. Ó Deus, dá-nos a graça de sermos pais, de sermos filhos que glorificam o Teu nome. Senhor, que o nosso coração esteja voltado para Ti e que a gente possa, de uma forma corajosa, olharmos esses ídolos que temos alimentado e, pelo poder do Espírito Santo do Senhor, lançar fora. Sabemos que é um processo e não estamos sozinhos nisso, ó Deus. Por favor, mostre o que tem nos atrapalhado. Tira de nós o comodismo, a comodidade, a preguiça. Dá-nos, ó Deus, um compromisso genuíno com o Senhor e com a sua palavra. No nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Obrigado. Nós temos um tempo aqui para a irmã Márcia
responder perguntas, tá bom? Então, se você gostaria de fazer alguma pergunta sobre essa trilha, sobre aquilo que foi falado, você erga a sua mão. O Miguel está aqui para pegar o microfone. A gente pode pegar esse aqui. Se alguém tem alguma pergunta, alguém gostaria, pode ficar à vontade. Vou te dar esse aqui. Às vezes ninguém quer perguntar. Alguém tem alguma pergunta? Lá. Obrigado. Bom dia, Márcia, tudo bem? A igreja ela tem um papel importante de dar suporte à família, né, nessa questão do ensino dos filhos e tudo. A minha dúvida, às vezes, é como conseguir dosar e como você conseguir estabelecer limites para que a igreja não assuma o papel da família, né, naquela questão da terceirização, e como cutucar os pais também, às vezes, para que eles assumam o papel deles e a gente consiga ser suporte sem virar muleta. Entendeu? Para mim, uma palavra que pode ajudar muito é pensar em parceria. O que muitas vezes existe um trabalho que parece assim: esse lado é dos pais, esse lado é da igreja. Aí sim, aí um fica assim, a igreja, nossa, mas os pais não estão fazendo o seu papel. Aí os pais, nossa, mas a igreja não faz nada atraente para os meus filhos. Se enquanto fica essa jogada, a gente não vai ter realmente uma preocupação real que seja com a formação do caráter cristão na vida da criança. Então, o que precisamos? Parceria. Precisamos definir. Gente, é papel mesmo, de colocar qual é a função dos pais, qual é a função da igreja. Uma propaganda aqui, a nossa editora fez uma conferência online. Se não me engano, foi de 2021, e eu dei uma palestra sobre parceria pais e filhos. Então, pais e filhos não, perdão, pais e igreja. Então, ali tem algumas dicas do que pode fazer, né? A gente precisa realmente, por exemplo, coordenação. Quando a gente fala pais, eu estou falando só de departamento infantil, não. Pais pensando, inclusive, em adolescentes e tudo. Então, lá tem muitas dicas, mas fica essa palavra, parceria. Não podemos cada um de um lado, é aqui, é aqui. Não. Temos que, de alguma forma, ir lá nesse vídeo, Bom, se colocar parceria, Editora Cultura Cristã, Márcia Barbucci vai ter essa palestra. Tem uma pergunta aqui. Ali. É sobre pais que não nasceram na igreja e tiveram uma conversão tipo tardia. E os filhos já eram adultos, já eram grandes. Existe uma forma de inculcar ainda neles a palavra? Olha, muito interessante a sua pergunta. Eu fico pensando assim, acho que eu nunca pensei nela, numa resposta. Mas eu fico pensando na palavra de Deus, porque nós nunca vamos deixar de ser pais, né? Nós vamos, sim, falar da palavra, mas não vai ser mais como crianças. Então, talvez a palavra inculcar, como a gente pensa na criança, que a gente tem aquele tempo, esse filho agora não está mais comigo. Ele já está, bom, ele pode até estar comigo, ser adulto, está comigo. Agora, não vou impor. Diferente quando a criança, eu posso falar assim, vamos aqui orar, e ele já vai ter aquele acesso. Eu não posso chegar para um adulto, ou mesmo um jovem, assim, vem cá, você vai ter que orar comigo. Não vai ser dessa forma. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai orientar como esses pais vão agir. Eu vou passar essa bola para a Roberta. A Roberta, gente, entre outras coisas, a Roberta é conselheira bíblica. Então, eu acredito, Roberta, não quero te deixar, mas eu creio que você, eu senti no coração. Mas eu creio que a Roberta tem uma palavra para esses pais. Primeiramente, vivendo o Evangelho, né? De uma maneira amorosa, de uma maneira a eles perceberem a mudança natural dentro desse ambiente e estar disponível. A Márcia usou a palavra de aconselhar esse filho adulto.
Tem um livro, que não é da editora, Entre Pais e Filhos, ontem eu indiquei, que fala sobre a transição para a vida adulta. Até para nós, cristãos, temos que entender que na vida adulta o nosso papel é diferente, né? Então, nós estamos ali como conselheiros. E amorosamente se aproximar. Nós vemos um filho que não é cristão, numa situação, a gente oferecer. Eu posso orar por você, por essa situação? Eu posso ajudar em alguma coisa? Enquanto você for resolver essa situação, você pode acreditar, a mamãe vai estar orando por você. Então, esse tipo de posicionamento, mas um posicionamento muito mais amoroso do que de confronto. E essa é a pregação do Evangelho. E quanto a gente tiver oportunidade de lembrar a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ele expor uma situação, ou acontecer alguma situação em casa, e você poder expor, a palavra de Deus diz que é isso e isso. Tente isso, porque essa é a orientação de Deus para a nossa vida, e eu tenho vivido isso. Você poder testemunhar, filho, olha como é que aconteceu comigo essa semana. Eu estava assim, eu estava numa angústia tremenda, e aí eu olhei, a palavra de Deus me confrontou, e eu pude ter esse alívio vindo do Senhor. Isso foi tão bom, isso num café da manhã, isso no almoço, de uma maneira muito tranquila e não impositiva. Espero ter ajudado. Obrigada, Roberto. Algo que a gente tem falado aqui na igreja a respeito dos filhos, no que quando terminar o ensino médio e depois vai fazer vestibular e ir para a faculdade, e a pesquisa ali mostra o quanto se desviam, e principalmente que não tem uma fé robusta, não tem uma fé sólida. Muitas vezes não encontraram nos pais o exemplo, e nem na igreja uma educação cristã fundamentada na palavra, né? Então, a gente sabe o quanto é importante, a gente vê as crianças aí no culto infantil, que bênção que é, participando da escola dominical, e a gente pensar essa pesquisa, 60% das crianças vão deixar Jesus, né? Vão se afastar da igreja. Então, é algo alarmante. Então, uma sugestão que a gente, porque o adolescente jovem de 17, 19 anos, 18 anos, né, ele vai fazer vestibular. E aí entra numa faculdade. Chega lá e encontra tantas ideologias. E se ele não está firmado na rocha que é Cristo, o que acontece? É levado por essas ideologias, aquilo que é ensinado dentro das nossas universidades. Infelizmente, né? Então, eu não sei, eu sempre pensei assim, a gente, nesse tempo, antes de entrar numa faculdade, fazer um curso de liderança e discipulado, ir para um seminário, fazer alguma coisa. Eu sei que muitos pais não têm. O próprio Augusto Nicodemos orienta para que os pais pensem nisso, antes do jovem, que ainda nem sabe qual a profissão vai escolher, o vestibular que vai fazer, e ele fazer um curso de crescimento espiritual, né? Qual que é a sua ideia sobre isso? Eu não só tenho uma ideia, como eu tenho uma indicação. Chame o reverendo Joel Teodoro, esposo da Roberta. O reverendo Joel Teodoro, ele tem palestras, porque assim, às vezes não tem como sair para dar um curso, né? Chame o final de semana. Ele fala sobre o preparo do adolescente para a universidade. Joel, entre outras coisas também, ele está fazendo, ainda está fazendo, né, o doutorado na UFRJ. Então, o Joel tem essa convivência com universitários também. Então, trazê-los. Olha só, traz ele e a Roberta, pastor. Olha só, que bênção. Aí, ó,